infelizmente, alguns profissionais da saúde também são muito preconceituosos aí com adolescentes, né? Então, às vezes, o adolescente ele vai pegar algum método contraceptivo lá na unidade básica de saúde, por exemplo, e são mal vistos, todo mundo fica olhando mais ou menos, às vezes até violência verbal eles recebem, tá? Então, se torna uma situação difícil. Outro fator que dificulta é que, por mais que o adolescente e a adolescente possam ter algum tipo de informação sobre como prevenir uma gravidez, como muitas vezes o menino vai poder ter uma camisinha na casa dele se a mãe dele mexe no armário dele, por exemplo, para guardar as cuecas, para guardar as roupas dele, aonde ele esconde a camisinha. Ou a menina, como que ela vai guardar uma camisinha numa gaveta dela, em algum lugar dela, se a mãe mexe, né, nas coisas dela? Por exemplo, né? Como que ela vai tomar uma pílula contraceptiva se ela não tem onde deixar, se ela não tem onde esconder, né? E é muito fácil depois a sociedade ficar falando, nossa, com tanto método contraceptivo que existe aí, se engravidou é porque quis. Eu acho que você já deve ter ouvido essa frase, né? Porque isso é muito comum, as pessoas falarem, julgar o outro é muito comum, estar na pele do outro é que é difícil, né? Então, muitos adolescentes engravidam, sim, por falta de informação correta sobre os métodos contraceptivos, o que eles têm ou eles aprendem é com os amigos, na rua, né? E quando eles têm a informação correta, que receberam de algum professor, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, eles vão enfrentar essa dificuldade de poder ter esses métodos contraceptivos em casa, por exemplo. Eles não têm aonde guardar, tá certo? Então, assim, fica muito difícil. Então, a gente precisa começar a pensar em estratégias de poder trabalhar mais com esses assuntos, não só com os próprios adolescentes, como também com a sociedade em geral, com os professores, com os pais, né? Sexo sempre é um assunto tabu. É muito difícil as pessoas falarem de sexo de uma forma mais aberta, de uma forma mais sincera, né? Os próprios professores, por exemplo, que tem que dar alguma aula mais voltada para isso, como um professor de biologia, por exemplo, tem um momento lá, né, no cronograma que eles têm que ensinar sobre aparelho reprodutor feminino e masculino. Não tem como passar, né, e batido em branco. Eles têm que ensinar. Mas às vezes o próprio professor tem vergonha, tem tabus e não consegue passar a informação direito. Então, assim, é um problema de saúde pública, gravidez na adolescência, né? Vamos chamar de adolescência, porque na nossa sociedade hoje existe o adolescente. É um problema de saúde pública por conta de todos esses fatores. Além de que uma gravidez na adolescência, na maioria das vezes, faz com que essa adolescente ou esse adolescente tenham que abandonar a escola, tá? Por diversos fatores, às vezes porque sofrem preconceito dos colegas, dos professores, dos diretores, né? E às vezes porque a família chama agora ela para uma responsabilidade maior, né? Então agora você vai ter um filho, você tem que cuidar desse filho, e aí fica difícil você ter tempo para estudar. Algumas famílias apoiam, dão um jeito, né? E outras não, né? Às vezes a avó é ela que sustenta a casa, né? Ela que tem que trabalhar manhã, tarde e noite, então ela não pode ficar com a criança. Então quem tem que ficar com a criança é a própria mãe. E a mãe não pode levar o filho para a escola, uma série de situações.